Olá, queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a minha vida. Glória a Deus, estamos aqui, né? O que conforta o nosso coração é que, embora em meio aos nossos defeitos, ou talvez até pecados, Deus sempre, com a sua infinita misericórdia, estende a sua bondosa mão para nos resgatar, seja qual o abismo estivermos. Então, de antemão, querido, antes de ressaltar esse assunto, no qual é muito delicado, a pornografia e seus malefícios, eu quero te pedir duas coisinhas. Não assista esse vídeo próximo de criança, tá bom? É um assunto no qual eu vou ter que trabalhar certas coisas que não convém, tá? Outra coisinha, se esse assunto ficar um pouco extenso, o vídeo ficar um pouco extenso, você assiste em duas partes, mas assista. Porque esse assunto para você que está sofrendo com esse problema vai te ajudar bastante. Através das pesquisas que eu pude fazer e de depoimentos de viciados, tanto homem como mulher. Tudo que foi preparado aqui é baseado em experiências que eu vivi com pessoas ressaltando os seus problemas, casados, sendo trabalhados sobre esse assunto. Então, isso não veio da minha cabeça. Através de pesquisas no qual eu li, tentei trazer o melhor, de forma bem sucinta para você. E certas coisas que eu vou ressaltar aqui também são depoimentos. Então não assista próximo do seu filhinho. Outra coisa é que esse vídeo, tudo que será trabalhado aqui, tudo que será falado, eu peço para que você venha tirar nesse exato momento a sua capa de preconceito, ou talvez qualquer coisa semelhante a isso. Qualquer religiosidade. Eu não quero ouvir sobre esse assunto. Para que eu tenho que ouvir sobre esse assunto se eu não sou viciada? Se você não é viciado sobre esse assunto, você precisa também conhecer realmente o que está acontecendo. Porque um dia, assim como aconteceu comigo, uma pessoa pode pedir ajuda. E aí? Você tem que estar preparado. E você que está passando por esse mal, por essa situação, calma. Deus, antes de começar esse assunto, Deus manda dizer para você que Ele está aqui me usando para falar com você que há a solução. Ele está estendendo a bondosa mão para você, tá bom? E no final desse vídeo, que o Senhor possa ministrar tremendamente no seu coração. E você vai aprender o que você realmente tem que fazer para você se livrar desse grande abismo que se encontra. Mas há solução. Então vem comigo, vamos trabalhar esse assunto, mas antes eu quero rapidamente ler uma passagem com você em 1 Coríntios, capítulo 6, do 18 ao 20, tá? O apóstolo Paulo falando para os coríntios sobre a imoralidade sexual. E diz assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, se você for estudar a carta, a igreja de Coríntios, melhor dizendo, você vai ver que era uma igreja cheia de dons, mas cheia de problemas. Assim como todo ser humano, né? A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então a gente vai estar aqui trabalhando esse assunto, que é muito delicado, mas que é importante ser falado, ser refletido. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é um Deus que usa pessoas para ministrar o nosso coração, para nos ajudar. Então receba essa ajuda em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes, querido, eu queria ressaltar uma coisa com você, que se você for parar para analisar a sua vida ali, a sua vida social, assim como a minha, nós, em todo tempo, somos bombardeados pela decadência moral e espiritual que se encontra por aí, não é? Quase tudo à nossa volta nos estimula a pornografia, gente. Pelo amor de Jesus. Programas de TV, a nossa própria cultura em si, em relação à vestimenta, a danças, jornais, revistas,
celular, computador, a gente abre o computador, às vezes a gente entra num site que não tem nada a ver e pipoca aquelas coisas horrorosas. A gente, misericórdia. Pois é, a gente é bombardeado em todo o tempo a praticar a imoralidade, a praticar a pornografia. E quando a internet, né, o acesso à internet, o avanço tecnológico, a disponibilidade da banda larga agora mesmo que passou a ser mais acessível a todos e de todas as classes sociais, não é verdade? Olha a pesquisa que eu achei bem interessante no site da UOL sobre pornografia no Brasil. Diz assim: no Brasil há 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia. Eu quero abrir um parênteses aqui só para poder ressaltar algo. 22 milhões que assumem. E os que não assumem? Então isso quer dizer que há mais de 22 milhões de pessoas que usam, né, desfrutam, se pode dizer assim, de forma maléfica, a pornografia. 76% são homens, 24% são mulheres. A maior parte, pasmem, irmãos, é jovem. 58% tem menos de 35 anos, de classe média alta. 49% pertence à classe B e está em um relacionamento sério. 69% são casados ou namorando. Além disso, 49% do público concluiu o ensino médio e 40% tem curso superior. Então, daqui, só por essa pesquisa, a gente já consegue avaliar um pouquinho a gravidade de quantidade de pessoas que, infelizmente, possuem esse vício. Mas antes da gente entrar propriamente no assunto, que é os malefícios que a pornografia traz no ser humano, na parte física, emocional e espiritual, eu gostaria de ressaltar algo que já está meio esquecido, que é o objetivo do sexo. Para que o sexo existe? É importante a gente ressaltar também algo, que o sexo ele foi feito por Deus. O órgão genital feminino, o órgão genital masculino, não foi o diabo que fez. Foi Deus que formou o homem e a mulher. E disse que era muito bom, né? E Deus depois, quando liberou Adão e Eva, que eles foram retirados do Jardim do Éden por ter pecado, ide e multiplicai, mandou eles se multiplicar. Então a gente vê que o sexo, o objetivo do sexo é o quê, querido? É para ser praticado entre um homem e uma mulher e vice-versa. Dentro de quê? Do casamento, com o propósito central de promover unidade entre o casal. E, obviamente, o prazer. É como se fosse o presentinho do casal. Então, eu quero já de antemão tirar esse tabu, né? Estou falando aqui nesse vídeo para pessoas adultas ou para jovens, por que não? Que o sexo é um presente de Deus, foi Deus, né, que formou tanto o órgão genital da mulher como o órgão do homem, para poder o quê? Não somente procriar, mas para poderem o quê? Ter uma relação, os dois, e se tornarem único, uma unidade, e terem prazer. Então isso é de Deus. Sexo é bom, é de Deus, e está aí para ser desfrutado o quê? No casamento. Ok? Com o propósito central de promover a unidade entre o casal e, obviamente, o prazer. Diante dessa concepção, que é o quê? É encontrado no livro de Gênesis. Então, para você crer no que eu estou ressaltando aqui, você tem que crer na Bíblia. Se você não crer na Bíblia, é claro que você vai discordar de mim. Mas todos os meus vídeos são pautados na palavra de Deus, porque eu creio na palavra de Deus. Meus vídeos, no qual são publicados, eu tento fazer de forma para que venha alcançar todos, não somente evangélicos, mas sempre vai estar pautado na palavra de Deus, tá? O meu norte é a palavra. Então, baseado na palavra,
Essa concepção que eu acabei de abordar, ela se encontra no livro de Gênesis, tá? Então, diante disso, qual é o objetivo do sexo, né? Que é promover unidade e prazer ao casal, casado. Então, podemos entender o quê? Que tudo que for contrário a essa intenção de quem? De Deus, ressaltado lá no livro de Gênesis, é pecado. E o prazer sexual, segundo a Bíblia, é para ser desfrutado no casamento, conforme ressaltei. E é bênção de Deus. É bênção pura. Não é verdade? Então, relembrando o objetivo do sexo, vamos propriamente agora trabalhar o assunto, né? Mas precisamos o quê? Entender primariamente o que pode ser denominado pornografia. Porque não basta somente eu dizer os malefícios da pornografia, sem eu ressaltar, relembrar a todos nós o que é denominado pornografia. É todo material que reproduz atos sexuais explícitos com o objetivo de induzir excitação sexual em seu usuário. E pode se apresentar em formato de vídeos, fotografias, desenhos, textos e áudios. Porém, os mais consumidos são vídeos e fotografias. É uma atitude que se torna viciante, pois entendemos como vício. O que a gente entende como vício? Por que a gente fala que a pornografia ela se torna um vício? Porque aquele que pratica pornografia, a gente pode denominar, a gente pode dizer que ele se tornou um viciante, porque o que é vício? É algo repetitivo e danoso à pessoa que o pratica. E muitas vezes também danoso às pessoas que convivem com ela. É o que será ressaltado também nesse vídeo. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos entrar propriamente nos 3 pontos que eu quero abordar aqui, que é os malefícios da pornografia no homem ou na mulher, no qual afeta a parte física, emocional e espiritual. Então, os danos físicos relacionados à pornografia. Na parte física, o dano físico é condicionar o impulso sexual a funcionar de modo contrário ao natural. Então, qual é o primeiro malefício que ocorre? A pessoa, quando se torna viciada, ela começa o quê? O impulso sexual dela começa a trabalhar de forma contrária ao que é natural. Como assim, Priscila? O viciado em pornografia se excita com imagens pornográficas, mas não se excita com sexo real. Quando ele vai se relacionar sem a utilização da pornografia, volto a dizer, estou ressaltando aquele que já está viciado em pornografia, e o vício à pornografia, eu vou ressaltar mais à frente, é bem rápido. Então, ele não consegue ter uma relação sexual com uma mulher sem antes, né, extrair primeiro uma pornografia, sem antes ele visualizar uma pornografia primeiro. Ele não consegue se excitar de forma natural. Muitas vezes, para ser capaz de fazer sexo real, o viciado em pornografia precisa antes se excitar com algum material pornográfico, ou seja, seu impulso sexual já não está mais operando de modo natural. Então, eu quero ressaltar outra coisinha aqui também, na parte física, que o consumo da pornografia afeta o sistema de recompensas cerebrais, tornando-o disfuncional. Ao associar o consumo da pornografia com a masturbação, a liberação de dopamina pelo cérebro, neurotransmissor responsável pela motivação e pelo prazer. Quanto mais o cérebro se acostuma com esse estímulo, mais dopamina ele vai querer para alcançar o mesmo prazer de antes. Então é importante, querido, ressaltar que o hábito de consumir pornografia acaba gerando comportamentos sexuais disfuncionais. Porque uma pessoa que ela é viciada em pornografia, ela começa primeiro, isso é baseado nos relatos que eu ouvi, tá bom? Pessoas ressaltando pra mim como é que começou o vício. Ela primeiro começa assistindo certas atitudes pornográficas entre um homem e uma mulher,
E depois aquilo vai liberando dopamina, né? Que é um neurotransmissor e vai provocando a motivação e o prazer. Junto com a masturbação ali, ela visualizando aquilo. Só que aquilo com o tempo não vai mais saciá-la ou saciá-lo. E o que começa a fazer? Ele começa a procurar, eu falo ele, mas eu tô englobando tanto o homem como a mulher. A gente viu a pesquisa logo no começo do vídeo. Ele começa o quê? A procurar certas pornografias mais agressivas. Aí ele via só um casal, agora ele vai começar a ver o quê? Uma pornografia grupal, através de várias pessoas. Ele vai começar a buscar curiosidades mais agressivas, mais, sabe? Mais promíscua, para que venha causar mais... elevar mais aquela dopamina e provocar o prazer que ele sentia anteriormente, que agora não sente mais, com, posso dizer assim, uma pornografia mais leve. Então, o abismo, ele vai aumentando. O vício à pornografia é como se a pessoa caísse num abismo e ali ela não para de descer. Se ela não buscar ajuda, se ela não reconhecer que ela precisa de ajuda, a tendência, querido, é só agravar a situação. É claro que tem vários outros problemas relacionados à parte física, mas não tem como eu colocá-los todos nesse vídeo, senão ficará muito extenso. Então eu vou correr com vocês para os danos emocionais relacionados à pornografia. A pessoa viciada perde a capacidade de sentir afeto pelo outro. O outro passa a ser visto somente com um objetivo para satisfazer o desejo sexual. Com isso, para quem é casado, pode destruir um casamento, pois os relacionamentos são construídos através da afetividade. Então, na parte emocional, a pessoa que é viciada em pornografia, ela fica uma pessoa sem um afeto para com o outro. Ela vê aquele cônjuge, se for casado, olha a gravidade, como um objeto sexual. Então, aquilo que ele ou ela vê na pornografia, muitas vezes ele quer produzir naquele relacionamento. Muitas vezes o cônjuge não consegue mais conhecer o seu cônjuge que está viciado, porque ele tratava ela de uma forma e passa agora a tratá-la de outra forma, de uma forma mais agressiva, de uma forma mais promíscua. E isso começa a causar problema no casamento e vice-versa. Quando a mulher é viciada em pornografia, ela começa a ficar, com uma conduta no qual ela não tinha antes, e o marido também estranha. E você vê o choque que ocorre no casamento, né? E a afetividade ali, né, de se importar com o que o outro sente, a pessoa que é viciada, ela não coloca esse segundo plano, não importa. Importa satisfazer o desejo naquele momento. Então se torna uma coisa mecânica. Isso é muito sério, isso é muito triste. E quando uma pessoa deixa de sentir afeto pelo seu cônjuge, ela não vê mais motivos para a fidelidade sexual. E é verdade. Quando esse cônjuge, quando esse homem ou essa mulher é viciado em pornografia, ele vai tratar, conforme eu retratei, esse cônjuge como um objeto sexual, não vai mais ligar para o lado emocional daquele seu cônjuge, não vai ter mais aquele afeto, né? Aquela parte emocional em relação àquele que é viciado morre, e com isso ele não vai mais se importar com a fidelidade sexual, porque assim como ele vai tratar a sua esposa, ou a mulher vai tratar o seu esposo como objeto sexual, ele vai encarar a fidelidade sexual como algo sem importância, porque só passa a ter importância no casamento quando a gente considera, quando a gente valoriza, melhor dizendo, aquilo que o nosso cônjuge sente. A gente se importa com o seu sentimento, né? E também pode requerer aplicar no seu cônjuge o que tem assistido nos vídeos pornográficos, conforme eu ressaltei. Então, essa pessoa que ela é viciada, ela a probabilidade de querer produzir o que está vendo nos vídeos pornográficos com o seu cônjuge, eu digo para você que é 90%. A maioria dos que um casal há alguns anos atrás que a gente tratou, quando a gente trabalha com famílias, o casamento acabou,
Embora a gente tentou trabalhar, o grupo tentou trabalhar esse casal, mas a mulher não suportou. E o seu esposo era viciado em pornografia, ele simplesmente largava sua esposa na cama e pelas madrugadas ele ia pra frente do computador. E a esposa até que descobriu e ele não conseguia se desvincular desse vício. Não buscou ajuda e o casamento acabou. Embora foi feito curso para casais, eles, tudo, mas o marido talvez não quis abrir mão, não quis reconhecer o vício e o casamento acabou. A mulher dele não era uma mulher feia, embora isso não justifique, quero deixar bem claro aqui, e vice-versa, né? Mas a mulher dele parecia uma Barbie, era um bibelô. E ele fazia questão que a mulher dele fosse assim. A mulher dele tinha que estar impecável. Ouvindo alguns depoimentos, alguns anos atrás, eu estava relembrando sobre esse casal e eu parei para pensar, poxa, porque em coisas de vídeo, em filmes, e a mulher já acorda penteada, já acorda maquiada, e a realidade em si não é exatamente assim. Então, por ele viver uma utopia, viver ali a sua vida ali do vício, ele achava que a mulher dele também tinha que ser impecável. Mas isso não foi o suficiente para que ele abandonasse o vício de pornografia, tá? E eu queria ressaltar uma coisa aqui rapidamente, que para um adolescente ou um jovem que vê pornografia, terá uma ideia muito equivocada de como as mulheres devem ser tratadas sexualmente. Por quê? Porque conforme é ressaltado certos depoimentos nesses vídeos de pornografias, a mulher é tratada de forma muito agressiva sexualmente, de forma muito promíscua. Para esse jovem que contempla a pornografia, quando ele for casar, se ele não se libertar disso, se não tiver um tratamento no qual, tanto espiritual, com Deus ajudando e outras pessoas o ajudando, ele terá grandes problemas no casamento, principalmente o cristão, né? Que vai casar com uma menina que ainda não conheceu um homem, que é virgem, e olha aí o problema que se encontra. Se esse jovem ele já vai entrar nesse casamento com várias concepções erradas, né? Com seu caráter já promíscuo, contaminado. Então isso pode causar grandes problemas num casamento. Então eu quero rapidamente falar com você sobre os danos espirituais relacionados à pornografia. Antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar com você uma passagem bíblica, tá? Do apóstolo Paulo aos Tessalônicos. E diz assim: louvado seja o nome do Senhor, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Capítulo 4, do verso 3 ao verso 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 3 ao verso 5. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saibam controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo adverte os tessalonicenses, dizendo que a vontade de Deus para os tessalônicos, assim como para nós, é a santificação. E que venhamos nos abster da imoralidade sexual. E que devemos controlar o nosso próprio corpo em santificação e honra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na parte espiritual, quais são os danos, os malefícios? São vários, irmãos, mas eu tive que destacar somente alguns, tá bom? Primeira coisa que a gente vai ver, a pessoa que é viciada em pornografia, é a separação dela para com Deus. Ela não vai querer ler a palavra, ela não vai querer orar. Por quê? Porque o pecado nos faz separação, nos separa de Deus, está lá em Isaías, capítulo 59, verso 2. As nossas iniquidades nos faz separação entre nós e Deus. Então, a partir do momento que a gente estiver buscando ser atitudes carnais, promíscuas, jamais a gente vai querer a presença de Deus.
E esses pecados vai nos separar da presença de Deus. Então, a primeira coisa que acontece é a separação de Deus. Depois, a separação das pessoas. A pessoa que é viciada em pornografia, ela começa a ficar uma pessoa isolada. Uma pessoa que não quer muita, para nós que somos cristãos, não quer muita comunhão, não quer participar de muitos, né, onde tá ali as amizades. Ela quer viver no mundo dela, ela quer fazer o que tem que fazer rapidamente na sua parte social, em questão de trabalho, e correr para casa, porque ela quer voltar, entendeu, pro seu mundo ali ilusório, pro seu vício, porque ela está escravizada. Então, uma das primeiras características, ela fica uma pessoa isolada, uma pessoa distante. Então, eu quero abrir um parênteses aqui para os pais. Observem seus filhos, tá? Seus adolescentes, seus jovens, quando você vê que eles estão muito isolados, não quer dizer que eles estão praticando a pornografia, mas está acontecendo algo. Então, é um momento de você ser amigo, é um momento de você se aproximar, é um momento não de você brigar, mas de você sentar ao lado dele, bater um papo, perguntar o que está acontecendo. Não chegar com atitude de com que vá dar bronca ou que esteja repreendendo algo, mas com atitude de amigo. Em tentar entender o que está se passando, tá bom? E o terceiro ponto que eu quero ressaltar em questão dos malefícios espirituais, porque o vídeo já está se estendendo, é o seu caráter, a pessoa que é viciada em pornografia, em questão espiritual, o seu caráter fica corrompido, fica depravado moralmente, a pessoa ela se torna carnal, promíscua. Ela consegue ressaltar isso através das suas atitudes, através das suas falas, através do seu olhar. O olhar, você vê que já não fica mais um olhar puro, né? Fica um olhar malicioso. Então a gente tem que observar os nossos filhos, pais, porque você viu que ali na pesquisa, você viu que grande probabilidade são os jovens, são os adolescentes, mas também há muitos homens casados. Casamentos estão se desfazendo porque o inimigo tem entrado por essa brecha. E a gente tem que vigiar. A gente tem que entender que todos nós podemos correr esse risco, porque a carne limita contra o espírito. É uma briga constante. A carne, ela quer a promiscuidade, né? A carne, ela quer a lascívia, ela quer a prostituição. Essa é a realidade da coisa. E o Espírito Santo de Deus é que nos chama, é que nos santifica, que nos vivifica, é que nos levanta, é que nos aproxima de Deus. Para que a gente possa ficar próximo de Deus, é necessário que a gente deixe de alimentar a carne e passe a alimentar o espírito com a palavra, com oração, com busca, com comunhão. Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu quero falar uma coisa para você, que Deus quer e pode libertar todo aquele que está preso ao vício. Então, eu falei de forma bem rasa sobre os malefícios da pornografia. Não quis entrar nos pormenores, porque não convém, por ser um vídeo aberto. Tem coisas que a gente só fala em reuniões de casais, em reunião junto com a própria pessoa. Mas eu quero dizer para você que Deus é poderoso e Deus liberta qualquer um que esteja preso ao vício de pornografia. Muitas vezes eu ouvi comentários da pessoa dizendo para mim, olhando dentro dos meus olhos, dizendo: eu quero me libertar, mas eu não consigo. Eu não consigo. Coisas que eu já vi, contemplei, está enraizado no meu inconsciente. E é muito triste a gente ver que a pessoa quer se desvincular desse mal e não consegue. Mas em Isaías, capítulo 59, verso 1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Deus não está surdo ao seu clamor. Deus não está surdo à sua súplica
Peça socorro ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe da sua fraqueza. Ele tem contemplado a sua dor, porque muitas vezes aquele que é viciado em pornografia, logo após que ele vê, contempla isso, logo após ele sente o quê? Uma culpa. Ele sabe que está errado, mas ele não consegue se desvincular. Mas em Isaías 59, verso 1, o mesmo Deus que trabalhou com o povo no deserto, o mesmo Deus que trabalhou com o povo antigo, é o mesmo Deus que está aí com você. E a Bíblia fala que os seus ouvidos, o ouvido do Todo-Poderoso, não está surdo para não poder ouvir. Ele está atento ao seu clamor, está atento à sua súplica. Querido, o assunto da pornografia ele é muito extenso. Então, no próximo vídeo, que não será no próximo sábado, tá bom? Será sem ser esse sábado que vai vir o outro, porque nesse sábado vindouro agora eu estou impossibilitada, eu vou ter que ir a um evento. Toda semana vai ser uma semana atípica para mim e eu não vai ter como eu gravar. Mas na próxima reflexão, que sem ser esse sábado ou outro, eu vou estar trazendo, eu ressaltarei 2 pontos sobre a pornografia ainda, que é de suma importância. Eu ressaltarei os fatores que podem contribuir para uma pessoa se tornar adepta da pornografia e como isso vicia. Então, o que faz uma pessoa se tornar adepta à pornografia? O que leva a pessoa a buscar a pornografia? Quais são, os gatilhos? Quais são as portas que ela começa a abrir e ela não atenta e quando vê ela está viciada em pornografia, ela está já praticando aquela atitude, O que leva a pessoa a ser uma adepta à pornografia? E o próximo ponto também é como se libertar da pornografia. O primeiro ponto eu ressaltei que primeiramente você precisa da ajuda de Deus. Porque se você for buscar ajuda com as pessoas, você pode até temporariamente se libertar. Mas para você realmente ficar liberto, você precisa da ajuda de Deus na sua vida. Mas não somente isso. Tem certas ferramentas que você pode utilizar para que você não venha, fazer com que certos gatilhos te leve a cair de novo no vício, tá? Então, o primeiro tópico que será abordado na próxima reflexão é como uma pessoa se torna adepta à pornografia e o outro é como a pessoa pode se libertar da pornografia, ok? Então, eu quero que você entenda, acalme o seu coração, você que está passando por esse momento, mas você também precisa entender que você precisa sair disso. Você precisa dizer não para esse vício. Ali naquele momento, quando você está contemplando aquela promiscuidade, o Senhor estará ali do seu lado. Nossa, mas que bizarro, eu praticando o pecado. Deus está atento a tudo e a todos. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, eu quero praticar. Eu quero agir de forma errada, mas eu sei que isso não convém, isso não lhe agrada, isso está me levando ao abismo. Deus me ajuda. E na próxima reflexão, você vai relembrar e aprender comigo, baseado em certos estudos, o que você pode fazer para poder não permitir com que você continue com esse vício. Mas só vou te falar já logo de início. Se você é adepto a celular e a computador, começa a mexer nesses equipamentos com a porta aberta, próximo de pessoas. Fica sozinho não, tá bom? Eu estarei orando agora neste momento pedindo ao Senhor graça a você. Pedindo ao Senhor para que possa te dar graça, possa te dar força. E papai e mamãe que está passando por essa situação com o seu filho ou com a sua filha, acalma o seu coração. Vá até ele. Fala que você está ali para ajudá-lo, para clamar por ele.
e passa essas informações que será abordada no próximo vídeo. O que ele pode fazer? Vigia no que ele anda vendo, no que ele anda assistindo, bate um papo com ele. Que a partir de hoje ele vai ter que assistir o computador ou o celular próximo das pessoas, até ele se libertar. Mas não somente isso é necessário. Será trabalhado no próximo vídeo porque o tempo já se foi. Querido, há solução para você. Há solução para você. Que a palavra do Senhor que foi falada hoje, que o ouvido do Senhor não está surdo, ele está aí e ele quer te ajudar. Que você, querido, possa clamar ao Senhor e pedir ajuda. Você que é casado, comece a pedir ajuda. Converse com a sua esposa e peça ajuda a ela também para orar junto com você. Estarei orando, querida, por todos aqueles que estão passando por este momento. E para você que está vivenciando o seu cônjuge ou os seus pais, o papai ou a mamãe que está vivenciando o seu filho, que você possa, em nome de Jesus, ter força para ajudar esse que está passando por esse momento, por esse abismo. Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, ajudar, libertar, Pai querido, todo aquele, Senhor, que está preso, Senhor, ao vício de pornografia. Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra fala que se o Senhor libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, Senhor, liberta todo aquele que está cativo, todo aquele, Senhor, que Deus, em nome de Jesus, que ele acha, às vezes, ele ou ela, pensa que não tem mais solução, mas tem sim, Tu é a solução. Ajuda, Senhor. Ajuda essa pessoa a se erguer. Deus, que o Senhor possa libertar essa mente, que o Senhor possa libertar esse coração, que o Senhor possa libertar essa família, esse casamento. E dá vitória, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. A gente ainda não terminou esse assunto, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. Fica firme. Deus é com você.